Desses 30 e tantos anos, você passou por muitas mudanças na área da educação, né? Imagino. Bastante. A questão curricular, até a mesma forma do ensino. Antes era 8ª série, agora é 9º ano. E o que você lembra, assim, de mudanças que foram mais impactantes, assim, na questão de dar aula? Eu acho que o currículo, né, mudou bastante. Não sei se para melhor ou para pior, né? Hoje, por exemplo, a gente tem nos terceiros anos, tem uma coisa chamada os terceiros. O segundo e o terceiro. Tem uma disciplina chamada itinerário formativo. Itinerário formativo. Então, para você ter uma ideia, o terceiro ano não tem aula de química, de física, de biologia, de história, de geografia. Essas aulas elas estão dissipadas ali nesses itinerários formativos. Então o professor, por exemplo, ele não precisa ser especialista em química, em física, em biologia. Ele tem que conhecer um pouquinho de tudo e trabalhar dentro desses itinerários com o aluno. O que você acha disso? Então, mais ou menos. Teoricamente é bonito, porque o aluno tem a possibilidade de escolher, eu quero ir para esse itinerário, então ele já começa a direcionar aquilo que ele gosta. Mas na prática, infelizmente, a gente vê que não é bem assim. Não funciona tão bem. Porque bem. não funciona tão bem. Por exemplo, a gente não tem... a gente, quando eu digo todas as escolas do estado, não tem condição de oferecer exatamente aquilo que o aluno quer. Imagine você com 400 alunos numa escola, cada um tem um gosto diferente. Você teria que ter um itinerário diferente para cada aluno. Então, você acaba agrupando alunos que eles estão naquele itinerário, mas não é exatamente aquilo que ele quer. Então, a realidade é outra completamente Daria para agrupar, por exemplo, pelo menos por área? Tipo, uma série de ciências humanas, uma ciência natural? É mais ou menos assim. É mais ou menos agrupado dessa forma. Mas, às vezes, não é exatamente aquilo que o aluno quer. Entendi. Acaba deixando pouco... desejar. Então, ele acaba sendo uma disciplina a mais, como outra qualquer, e acaba tirando as outras disciplinas que você poderia estar trabalhando melhor, principalmente no terceiro ano do ensino médio. É um ano tão decisivo para quem As quer, disciplinas da base comum, né? Elas são 10 só no terceiro ano do ensino médio. As outras são todas itinerários formativos. Então, quantas eram antes? Antes eram, por exemplo, com ensino de tempo integral, com programa de ensino integral, você tem 9 aulas por dia, seriam 45 aulas, tirando 2 de clube, a gente teria as 43 aulas dessas disciplinas. Hoje a gente não tem mais isso. Entendi. A gente tem só 10, o resto é outras disciplinas. É tão triste quando você vê que a coisa na teoria era para ser lindo e às vezes não funciona assim, né? Você acha que tem algum processo encaminhado para melhorar isso num tempo hábil aí de médio e longo prazo ou ainda você não enxerga esse movimento? Eu não enxergo, sinceramente eu não enxergo. Tá? Infelizmente, o que a gente percebe é assim, muda governo, cada um que muda quer deixar a sua marca e aí as coisas vão, sabe? Aquilo que de repente dava para ser aproveitado do governo anterior, não, isso aqui não serve mais, desperdiça todo, então você fica um tempo trabalhando, quando você está começando a engrenar, muda toda a maneira de trabalhar e a gente vai de novo. Falta o planejamento de longo prazo, né? Fica tudo nesse curto prazo, baseado em filosofia, ideologia, de governo, etc. E aí acaba que o longo prazo sempre é deixado de lado. Isso, é bem exatamente isso. Infelizmente, assim, a gente sempre tem esperança de que a coisa vai melhorar, né? Mas você vai percebendo que ao longo do tempo você vai... Por isso que muita gente desanima da educação, né? Por isso que muitos professores, principalmente os mais antigos, eu escuto às vezes alguns professores, né, da época lá do passado que falam, antigamente era bem melhor, hoje está muito difícil. Mas não é que está difícil, é uma que mudou totalmente a clientela. Antigamente você já tinha uma seleção natural, né? Então estava na escola quem realmente queria estar na escola ou tinha condições de estar na escola, ou alguns já não estavam mais. Aí universalizou todo o ensino, todo mundo na escola, ótimo, isso é ótimo, perfeito, todo mundo tem que estar na escola mesmo, só que as condições para que todo mundo esteja na escola, elas não acompanharam, essa exigência, e acontece isso. Entendi, então você tem um ensino, por mais que você tente fazer um ensino de qualidade, um ensino, você tem ali dentro de uma sala de aula 30 e poucos alunos, 15 estão interessados, os outros estão ali porque o pai obrigou, porque o conselho tutelar quer que fique ali, porque o governo quer que ele fique ali, enfim, né? Então tudo isso são coisas que vão atravancando a educação. Eu imagino. Qual foi sua progressão dentro de sala de aula? Você começou dando aula de química e aí a primeira mudança que foi em 2008 quando você se tornou coordenador ou não?
Não, tivemos algumas antes, né? Os currículos foram se adaptando. Em 2008 teve uma mudança grande, que a gente até a gente até começou, não sei se você lembra dessa época, mas era os primeiros meses, o primeiro bimestre, eu não lembro bem. Já até sei que você vai falar. Do jornalzinho, do jornal, tinha um jornalzinho, né? A gente fala, o jornalzinho. Depois veio o currículo, que eram os caderninhos, que aí a gente começou a usar. Primeiro ano eu fiz caderno, foi o jornalzinho, o segundo foi caderninho. Caderninhos. E aí foi. Esse caderno, esse currículo veio até o ano... Até o governo... Antes do governo... Bolsonaro. Foi não federal, estadual. Ah, tá, estadual? Antes do Dória. Antes do Dória. Né, o Alckmin. Aí veio o Dória, já teve algumas mudanças, né? Já teve... Aí veio essa reforma do ensino médio, então já se adaptou para esse estilo. Aí já vem a nível federal. Até ali em 2008 era a base do professor. O professor meio que designava o tipo de conteúdo ou ainda tinha uma diretriz? Você tinha uma diretriz, você tinha que seguir ali os conteúdos que eram determinados. Mas você tinha a liberdade, entre aspas, de repente trabalhar a sua aula da melhor forma possível, seguindo aquele conteúdo. Entendi. Tá? Depois com os caderninhos, né, no começo até foi, eu acho que foi assim uma interpretação errada também, porque você tinha que seguir aqueles caderninhos à risca, você não podia sair fora daquilo lá. Tinha as atividades do caderninho. Você tinha que fazer tudo aquilo lá. Então, aquilo também, depois, com o tempo, por isso que eu falo, quando a gente vai começando a se habituar, a pegar o jeito da coisa, né, é que foi se vendo que aquilo ali era apenas um recorte, vamos dizer assim, do conteúdo, que o professor poderia colocar mais coisas, poderia, né, aumentar aquelas atividades ali. Só que aí depois mudou tudo. Agora nós estamos com o currículo. Me explica como é que é esse novo currículo, porque eu não sei nada. Então você pensa numa cabeça vazia. Esse novo currículo, o que está diferente, vamos dizer assim, que está impactando mais, são esses itinerários formativos. Então, por exemplo, uma aula de itinerário formativo, você tem lá o nome do itinerário. Aí dentro desse itinerário você tem 4 aulas com 4 professores diferentes e essas aulas também têm os nomes diferentes. Como se tornar um resolvedor de problema, por exemplo. Tem isso. Tem umas lá que só para o aluno aprender o nome da disciplina já deu trabalho. Então tem tudo isso. E aí, nessas aulas, o professor ele vai trabalhar. É claro que depende do itinerário, né? Tem itinerários que são voltados, por exemplo, para o meio ambiente, para biodiversidade. Legal, você está trabalhando conteúdos de biologia, de química, de física, mas você não está especificando, né? Você não está sendo, por exemplo, eu vou trabalhar em química lá, sei lá, o solo. Então eu não vou me preocupar em ensinar para o aluno a química em si, todos os conteúdos de química. Eu vou ensinar para o aluno aquilo que ele precisa para trabalhar aquela parte ali sobre o solo, por exemplo. Entendi. Né? Então, claro que se o professor ele tiver uma desenvoltura legal, se ele for um professor que consiga abranger todas as disciplinas, ou pelo menos conhecer um pouquinho de cada uma, ele consegue perfeitamente conduzir e até às vezes melhor do que se for as disciplinas estancadas, né? em bloquinhos, vamos dizer assim. Mas é difícil, porque nós professores, de uma forma geral, nós viemos dessa formação estancada. Aí eu aprendi química com um professor, física com outro, matemática com outro, entendeu? Então, a proposta, por isso que eu falo que a proposta é legal, é tentar unir tudo isso, né? Porque o ensino ele não pode ser uma coisa fragmentada, ele tem que ser uma coisa geral. Então a proposta é essa, tentar unir tudo isso. Mas na prática isso ainda é difícil. Talvez... Faz quanto tempo que está esse novo currículo? Isso começou em 2021. Então pode ser que ainda estejamos nessa curva de aprendizado, que um momento o pessoal vai começar a entender melhor? Essa é a nossa esperança. É a minha esperança particular, por exemplo. Eu acredito, como tudo, né? Por isso que eu falei. Mas aí o que acontece? Aí muda o governo de novo. O governo de novo, muda a filosofia, vem com uma outra reforma, muda tudo. Então quando você está se habituando, você está falando, opa, agora acho que dá, vamos desse jeito, vamos tentar melhorar aqui, você já tem que mudar tudo de novo. Eu fico imaginando o tanto que deve ter uma sensação ruim de meio que trabalho perdido, né? Tipo, você tentou, na hora que você engajou, tem que mudar de novo. É bem isso. É como a gente se sente.